Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual, o espaço da inteligência aplicada à educação e à evolução, né? E nós, na nossa última aula, falamos das 3 leis de Newton de forma teórica para você, né? Você que é estudante do ensino médio, acha que física é só fórmula. Vai ser importantíssimo você entender essas 3 leis, inclusive alguns vestibulares, né, como da estadual, né, do Paraná, que cai somatória. A maioria dos exercícios de física são os de cunho teóricos, né, melhor. E às vezes o aluno, por não ler a teoria, ele sabe calcular muito bem, ele aplica a fórmula da velocidade muito bem, os conceitos, né, matemáticos das equações do movimento muito bem. Não é verdade? Ele consegue colocar a equação de Gauss, né, para os estudos de ótica muito bem. Aí a hora que chega na teoria ele lê lá e não consegue entender nada, não consegue, né, saber o que está acontecendo. Tá certo? Por quê? Porque não leu a teoria. E as 3 leis de Newton vai estar embasada na nossa videoaula de hoje, que é sistema de forças, né? E não sei se você é o bloquinho lá. Os alunos, a gente dá aula no ensino médio das escolas, a gente vê eles falando: ah, professor, bloquinho, aquele assunto do bloquinho, os bloquinhos lá, que, né, deixa vocês com a orelha em pé, de cabelo em pé. Mas não é nada dificultoso aquilo, é só saber fazer as coisas de forma correta, escrever de forma correta, que é uma coisa que eu tenho falado aqui desde a minha primeira videoaula, né, lá há 3 anos atrás. E aqui não vai ser diferente, nós vamos ter que escrever, né, formular as coisas, tá certo? Então, hoje nós vamos falar do sistema de força, nós vamos aprender a trabalhar com o sistema de forças. Eu coloquei 4 modelos aqui e resolução de 2 exercícios. Próxima aula nós vamos ter força de atrito, tá? Esse sistema de força será sem a força de atrito, correto? Sem atrito, tá? Nosso sistema aqui. Aí eu vou dar uma introdução de força de atrito para vocês na próxima aula. Aí depois nós vamos fazer os mesmos sistemas de força, mas agora com atrito. Maravilha, né? Então vamos lá, ó. O sistema de força mais simples que nós temos é quando eu tenho um corpo sendo empurrado por uma força F. F é força vetorial, força é uma grandeza vetorial, melhor. Então, eu coloquei aqui como forma de vetor, certo? Bom, uma força aplicada sobre um corpo, segundo a lei de Newton, para toda força aplicada sobre um corpo, esse produz uma aceleração na mesma direção, mesmo sentido da força aplicada, proporcional, né, à força aplicada. Então, aluno, para que esse negócio de força é igual a massa vezes aceleração, tá? Não é errado eu falar que força é igual a massa vezes aceleração, mas ela está uma formação incompleta. Porque a resultante das forças que atua sobre um corpo, isso sim é massa vezes aceleração. Correto? Correto? Então aqui, ó, qual é a força que atua sobre o corpo? Apenas a força F. Então, né, a resultante da força, melhor, deixa eu escrever bonitinho aqui, é igual a F. Então, R é resultante, ó. Resultante. É igual o vetor resultante lá. Mesma coisa, professor? Mesma coisa, tá? Força resultante, é resultante das forças, ó. Tá? Então, R agora de todas as forças aplicadas. Então, R é igual a F. Como a única força aplicada no corpo é o F, então toda resultante é massa vezes aceleração, certo? Então nós vamos fechar aqui que nesse caso F é massa vezes aceleração. Nesse caso aqui, apenas uma força, tá? Correto? Então, tranquilo. Ah, professor, então quer dizer que se eu tivesse uma força aplicado o contrário, uma F2 ali, seria F menos F2 igual a massa vezes aceleração? Correto. Seria isso, porque a resultante é F menos F2. Bom, aqui tá beleza, muito simples, né? Rápido, tá certo? Manda bala aí, tranquilo. Agora, na situação 2, eu tenho 2 corpos.
A e B. Esses dois corpos têm massas diferentes, né? O A é maior que o B, então provavelmente, né, pelo desenho, vamos supor aqui para nós que o A tem massa maior que B. Tá certo? Então, o comportamento desse sistema não vai ser igual ao primeiro, né? Porque a força F vai estar sendo aplicada em A, certo? Mas A aplica uma força B em B para poder andar. E automaticamente, terceira lei de Newton, lei da ação e reação, o B aplica uma força contrária a A, né? Então, alunos, amigos, né? Nós vamos pensar da seguinte forma. Eu vou para primeira coisa, detalhe. Antes de você resolver qualquer exercício que tem esse tipo de desenho, só estou colocando os desenhos, tá? Não coloquei nenhum enunciado, não tem nada, é só prática de sistema de forças, correto? Faz-se necessário, antes de você ler o enunciado, vamos supor que você está prestando um vestibular da Unicamp, segunda fase, e você vê um sistema de forças aí, acoplado aí, certo? Vários corpos. Faz-se necessário que você pegue esses corpos e identifique todas as forças atuantes neles. Depois você vai para o enunciado do exercício, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois corpos e separar, correto? Corpo A e corpo B separados. E agora eu vou identificar as forças em cada um deles. Presta atenção que a força F aplicada nesse conjunto todo, a tendência do conjunto é vir da esquerda para a direita. Então, a minha aceleração ela vai estar nessa direção e nesse sentido, certo? Correto? Outra coisa, temos um contato aqui, ó. Correto? Então, o corpo A aplica uma força em B e B aplica em A, lembrando da aula passada que eu empurrei aqui e fica uma marca na minha mão. Tá certo? Então, faz necessário você fazer essas identificações. Então, no corpo A, qual a força que aplica em A? F. Só F? Não. Como nós temos uma força de contato aqui, o B vai aplicar a força que B aplica em A, ó. Certo? Então, eu tenho aqui F de BA, força, depois a gente faz a legenda, tá? Aqui eu tenho força de A em B, tá aqui, ó, correto? Então, força que B aplica em A é força que A aplica em B. Então, vou escrever aqui, ó, F de AB, força que A aplica em B. Eu vou escrever isso só agora, nas próximas, né, não vamos precisar escrever isso. E F de B em A, força que B aplica em A. Ok? Tá aqui, ó. Força de AB, força que A aplica em B. Força de BA, força que B aplica em A. Então, beleza, identifiquei as forças aqui, ó, tá? São três forças, né? A força F e as duas forças de contato, uma contrária à outra, correto? Bom, alunos, essas duas forças têm a mesma intensidade, então eu posso escrever que elas têm a mesma intensidade, mas de sentidos opostos, leis da ação e reação, tá? Eu posso escrever assim, ou eu posso escrever menos F de BA igual a AB, igual a F de A de B em A, tá aqui, ó, uma menos a outra, correto? Então agora eu vou trabalhar com as resultantes de cada corpo separado, tá? Então, resultante do corpo A, quais são as resultantes do corpo A? F menos F de B em A, ó. F menos F de B em A, correto? Essa é a resultante só do corpo A. Mas o corpo A é a massa de A vezes a aceleração, ó. F menos F de B em A, correto? Aqui, ó. Beleza? Olha lá. Então, no corpo A eu tenho essa situação, correto? Maravilha? Maravilha, alunos. Olha lá, no corpo A eu tenho aquela situação ali, ó. Agora, veja bem,
Ô professor, eu posso ir direto? Eu não aconselho. O importante é você, num exercício de segunda fase de Unicamp ou FUVEST, se você fizer esse esquema que eu estou fazendo aqui, usando essa estratégia, você vai ter pontuação nas questões. Por quê? Porque o cara ele não quer saber qual que é o valor da força F. Ele quer saber se você sabe identificar as forças corretamente, se você sabe a aplicação da lei de Newton. O resultado do exercício tem importância? Tem, mas ele tem pouca relevância em toda a estrutura de montagem do exercício. É isso que você tem que entender, tá certo? Então, na resultante B, ó, quem que é B? A única força que eu tenho em B é o F de A em B. Então, F de A, B. Não estou colocando a seta para indicar vetor, porque a gente já sabe que é vetor, tá? Massa de B vezes a aceleração, toda a resultante é a massa vezes a aceleração, a resultante de A é a massa de A, a resultante de B é a massa de B vezes a aceleração, que é igual a F de A em B. Tá aqui, fechou. Pronto, achei a resultante separadamente de cada um dos corpos e coloquei, né, o modelo, a aplicação dessas forças em cada um deles, separei. Agora eu vou juntar, porque eu preciso trabalhar com o sistema, com o conjunto dos dois blocos, tá certo? Como que eu faço? RS, eu vou chamar de RS resultante do sistema, ó. Vou fazer uma legendinha aqui. Resultante do sistema. Eu vou juntar tudo, aluno. Resultante do sistema, eu vou juntar os dois, vou trabalhar com ele em conjunto. Como é que fica isso, o resultante do sistema? É a resultante de A mais a resultante de B. Essa resultante aqui mais essa aqui me dá um conjunto, não é? Maravilha! Então, isso implica o quê? O que é a resultante do sistema, alunos? É a massa do sistema vezes a aceleração. Correto? É a massa do sistema, ms, vezes a aceleração. S é sistema. É de praxe, nesses exercícios, de um lado você colocar da igualdade aparecer as forças e do outro lado a massa vezes a aceleração. A lei da causa e o efeito. De um lado a força, que é a causa, o efeito é a aceleração vezes a massa. Certo? Lembra que eu falei para vocês do caminhão, da bicicleta, né, da motocicleta e do carro? Eu empurro 3 corpos de massas diferentes com a mesma força. Os 3 vão adquirir acelerações diferentes, porque tem massas diferentes. Então, tá aqui, ó. Quem é a força, a resultante de A? Agora eu vou colocar a força, ó. F menos F de B em A. Correto? Mais, quem é a resultante de B? É o F de A em B. F de A em B. Essas forças têm sinais opostos, mas elas têm a mesma intensidade pela lei da ação e reação. Correto? Então, isso aqui eu posso cortar. Maravilha? Dá 0. Isso vai me gerar um sistema, olha só aqui, ó. Quem que é a massa do sistema? Massa de A mais a massa de B vezes a aceleração, que é igual a F. Pronto. Aqui, ó. Eu fecho aqui. Para ficar bonito, F é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Aluno, se você seguir esse roteiro, você não vai errar um exercício de sistema de força, nunca mais. Ah, professor, coloca F igual a M mais MA aí vezes a aceleração, todo mundo sabe que é assim. Não, não. Por que não? Porque o importante é você escrever, certo? Vestibular de segunda fase, perdão, Unesp, Unicamp, FUVEST, você que está aí querendo galgar voos nessas universidades, é importante que você faça isso, que você destrincha isso, mostre que você conhece sistema de forças, correto? Não vai aplicando a fórmula diretamente não, porque você acaba resumindo a sua questão e de repente o cara lá ele pode não gostar e descontar pontos. Certo? Maravilha? Maravilha. Já vi casos, tá? De aluno conferir gabarito lá e ver que tá certo e querer, mas estava certo e tal, e aí vai ver a escrita do cara, entendeu? Tem que escrever bonitinho. Vamos lá. Olha ali o outro sistema de força. Agora eu tenho um fio, ó. Aqui eu tenho um fio.
certo? Agora eu tenho um fio puxando, né? Então vamos primeiro identificar as duas forças, tá? Não vou precisar separar ali, dá para identificar no sistema mesmo. Aqui nós temos uma força no fio chamada força tensora de T. Então eu vou escrever, colocar a legenda aqui, ó. É chamado de força, ó. Ixi, que coisa feia, professor, pagando lousa com a mão. Ó, força de tração, certo? Força tensora. Tem livro didático que gosta de falar força tensora, tá? Já deixa espaço pequeno para a gente não ficar escrevendo muito. Escrever só o necessário. Então, nesse corpo A eu tenho atração. No corpo B também é o mesmo fio. Então, para trás eu tenho atração. E tenho a força F. Maravilha! Agora, fazendo o mesmo esquema, olha só. Resultante de A, tração. Toda resultante é massa vezes aceleração. Então, massa de A vezes tração. Tá aqui, ó. Correto? Maravilha? Resultante de B. A resultante de B, o que eu tenho? O F menos a tração, ó. Ô, professor, por que essa aqui vai em negativa? Eu não poderia ter colocado negativa a força que B aplica em A? Porque aqui o senhor colocou a força que B aplica em A negativa, né? Por que o senhor não colocou aqui a força de A aplica em B positivo? Por que o senhor colocou, melhor, a força de A aplica em B positivo e a força de B em A negativa? Eu não poderia colocar A em B negativa e B em A positivo? Presta atenção. Qual é o sentido do movimento? Da esquerda para a direita. Tá aqui, ó, a aceleração indicando, não é? Se o sentido do movimento é da esquerda para a direita, todas as forças que estão na mesma direção, mesmo sentido do movimento, virão positivas, tá? E todas que estiverem contrárias ao sentido do movimento, elas virão negativas. Então eu não posso pegar e aleatoriamente colocar mais e menos assim, não. Eu tenho que olhar o sentido do movimento. O sentido do movimento vai falar para mim, né, quais forças estão negativas. A mesma coisa acontece aqui, ó. Aqui, essa tração aqui está na mesma direção, mesmo sentido do movimento. O sentido do movimento é para cá, ó. Aceleraçãozinha aqui, eu vou colocar aqui para você. O sentido do movimento é para cá, correto? Maravilha? Aí, massa de B vezes aceleração é F menos tração, tá aqui. Boa. E agora, professor? Agora é a resultante do sistema. O que é a resultante do sistema? Resultante de A mais a resultante de B, ó. Resultante de A mais resultante de B, certo? Mesmo esquema da outra, professor? Mesmo esquema, ó. Massa do sistema vezes aceleração. Quem é a força, a resultante de A? Tração. Quem é a resultante de B? F menos tração. F está positivo porque ele que puxa, né? Então, isso aqui vai embora, correto? E aí eu vou ter massa de A mais a massa de B vezes aceleração é igual a força. Tá aqui, ó. Olha lá, ó. Ou força é igual, né? Para ficar bonito aqui, para você não chorar. F é a massa de A mais a massa de B vezes aceleração. Aí, ó, colocar ela do lado esquerdo. Certo? Maravilha? Alunos. Professor, precisa fazer tudo isso para chegar aqui? Precisa? Precisa porque na resolução dos exercícios, vocês vão ver por que é importante a gente estar escrevendo tudo. Entendeu? Porque nós vamos usar. Tá certo? Então, maravilha. Agora, nós vamos para o terceiro sistema de forças, né? Que tem um desenho diferenciado aí, né? Mas não precisa assustar com o desenho, não, tá? Desenho não é lá essas coisas, não é o que dificulta o exercício. É o mesmo esquema aqui, mas com uma polia. Nós estamos descartando a influência da polia no movimento. Estamos descartando o atrito da corda sobre a polia, né? Nós estamos descartando o atrito do próprio rolamento da polia com ela mesmo. Nós estamos descartando um monte de coisa. Nós só estamos trabalhando a força, tá? Esquece atrito, resistência do ar e tudo. Então aqui, ó, aqui eu tenho um fio, aqui é tração. Esse fio é o mesmo daqui, aluno. Então aqui eu vou ter tração. Qual é o sentido do movimento? O sentido do movimento é esse aqui, ó. Então tudo que está nessa direção, nesse sentido, vai vir positivo, correto?
E aqui, quem que força esses blocos para baixo? O peso de B. Ai, professor, o peso de B é o quê, hein? Massa de B vezes aceleração da gravidade. Massa vezes aceleração da gravidade. Alunos, para nós aqui, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, conforme os livros didáticos convencionais aí, tá? Às vezes ele dá 9,8 e tal, mas geralmente é 10, correto? Então, agora, nós vamos, né, escrever as resultantes. Identificamos as forças? Identificou? Tá tudo identificado? Tá, beleza. Falta alguma? Não, nenhuma. Então, resultante de A. Qual é a força que atua em A? Tração. Massa de A vezes aceleração é igual a tração aí, alunos. Ó, não muda. Não muda. E aqui? Resultante de B. Quem é resultante de B? Peso menos tração. Peso de B menos tração. Essa tração está negativa porque ela está contrária ao movimento. Massa de B vezes aceleração é o peso de B menos tração. Tá aqui, ó. Maravilha. Aqui, ó, os dois resultantes. Agora, resultante do sistema. É a resultante de A mais a resultante de B. Aí, ó, maravilha. Toda resultante, massa vezes aceleração. Então, massa do sistema vezes aceleração. Quem é a resultante de A? Quem é a resultante de A? Tração. De um lado eu coloco as forças, tá? Do outro lado eu coloco as massas. Massas vezes aceleração. Quem é a resultante de B? É peso de B menos tração. Peso de B menos tração. Ó que maravilha. Ó. Então, massa de A mais a massa de B vezes a aceleração, olha lá, ó, vai me dar o peso de B. Isso implica, vou colocar de laranja para fechar a fatura. Colocando assim, só, isso aqui é uma questão de escrita. Ah, posso deixar assim? Pode. Isso aqui é só uma questão de escrita, porque a gente costuma colocar as variáveis do lado esquerdo e, né, a equação do lado direito. Então, massa de A mais a massa de B vezes a aceleração, tá aqui fechado. Isso aqui é o que vocês devam fazer bem na hora de resolver esses modelos de sistema de forças. Então, você viu lá no exercício, né? Calma que depois no final lá da aula vai ter uma resolução de 5 exercícios, né? Revisão desse conteúdo das leis de Newton. A gente vai trabalhar 5 exercícios em cima disso, tá? Com atrito, sem atrito, tudo misturado, para vocês terem uma ideia geral do que é. Então, cada assunto nosso aqui, nós temos uma aula de revisão. Estudante, as nossas aulas estão divididas sequenciais. Matemática, aula 1, 2, então você tem que assistir a aula 1, aula 2, aula 3, não vale você pegar, assistir a aula 5 e pular e ir para 10, não, a não ser que você tenha um conhecimento exímio, mas se você está começando agora, uma maratona de estudo, está no primeiro ano do ensino médio, no terceiro e quer aproveitar as nossas aulas para, você que nunca estudou exatas por conta, não é capenga, quer aproveitar as nossas aulas para enriquecer, comece a aula 1, 2, 3, elas estão em sequência, tanto matemática como química como física, tá certo? Vamos para a resolução de 2 exercícios legais aí, bacana, para a gente ter uma visão de mundo desse assunto. Vamos lá? Vamos lá então? Maravilha! 2 exercícios básicos para a gente fechar essa aula de hoje, né? E volto a frisar que é importante você seguir as nossas aulas sequencial. Próxima aula nós viremos com força de atrito, tá? Então é importante você estar na sequência. Vamos lá. Número 1. 3 blocos A, B e C de massas MA, 5 kg, M de B, 2 kg e o M de C aqui, ó, 3 kg de massa. Estão numa superfície horizontal sem atrito. Aplica-se ao bloco A uma força horizontal de 20 newton, essa força aqui 20 newton, certo? A força F, constante, como indicado na figura, tá aqui. Determine, o que ele está pedindo? A intensidade da força que B exerce em C, essa força aqui de contato, ó. E a intensidade da força que A exerce em B. Eu não precisava nem ler o exercício, eu já poderia ir direto no meu macete, aqui no meu esquema aqui, ó. Não gosto dessa palavra macete, hein? Também é outra coisa que eu não gosto.
Ó, eu vou direto aqui no meu esquema aqui, certo? Com os 3 bloquinhos, separar, identificar a força de cada um. Eu poderia já ir direto identificando as forças, aluno, e escrever, aí depois eu ler, tá? Isso aí pode ser feito, tá? É bom que você saiba disso. Então vamos lá, no bloco A, eu tenho uma força de F, normal. Bloco B, a força que B aplica em A, tá aqui, ó. E no bloco B, não, perdão, no bloco A eu tenho a F, né, e a força que B aplica em A. Agora no bloco B aqui, ó, aqui eu tenho a força que A aplica em B, ó. Tá enxergando aqui, A aplica em B, aqui no bloco B, certo? Correto? E ainda no sentido contrário, a força que C aplica em B, ó. C aplica em B. E aqui eu tenho a força que B, deixa eu fazer na parte de baixo aqui, a força que B aplica em C. Maravilha. Bom, o sentido do movimento é para cá, né? Lei da ação e reação. Para qualquer força aplicada sobre um corpo, este produto... Lei da ação e reação, não, perdão. Lei da causa e efeito. Para qualquer força aplicada sobre um corpo, certo? Este produz uma aceleração na mesma direção, no mesmo sentido, de forma proporcional. Ah, professor, mas ali tem 3 corpos. Não, enxerga o conjunto como um corpo só, né? Eu aplicar, eu vou produzir uma aceleração proporcional à soma das 3 massas, vamos dizer assim, correto? E então a lei da ação e reação faz com que essa aceleração, lei da ação e reação não, lei da causa e efeito, faz com que essa aceleração saia da esquerda para a direita, tá? Então tudo que tiver contrário àquela aceleração vai ser negativo. Alunos, vamos lá, ó, presta atenção. Resultante de A, vamos lá no corpo A lá, F, contrário a F, eu tenho F de B em A, então F menos F de B em A, tá aqui, ó. Não vou colocar setinha de vetor não, tá? A gente já sabe que eles são vetoriais, vamos deixar aqui. Pô, professor, tá com preguiça de escrever a setinha? Não, só no começo ali a gente escreve para identificar, tá? Mas depois não tem mais essa necessidade. Então, F menos F de B em A aqui, perdão. F que B aplica em A. Lembrando que aqui é menos porque é uma força contrária à direção e ao sentido da aceleração, né? Porque a direção é horizontal, correto? Agora vamos lá na resultante de B, ó. Vou escrever as 3 resultantes aqui. Quem que é a resultante de B? Olha o corpo do meio, tá aqui. Quem que está contrário à aceleração? A força que A aplica em B. Contrário não, perdão. Eita, hoje eu tô, né? Quem que está a favor da força que A aplica em B, né? Quem está a favor da aceleração? A força que A aplica em B. Então, força que A aplica em B é positiva. Contrária à força que C aplica em B no mesmo corpo. Então, ele vem negativo. Essa força vem negativa, maravilha. Correto? Então, a resultante é sempre massa vezes aceleração. Então, massa de B vezes aceleração. Força que A aplica em B menos força que C aplica em B. Fechou? Fechou. Maravilha. Certo? Ah, coloquei, né, setinha, sem querer, costume, né, força de ação. Então vamos colocar aqui também, vai. Vamos deixar ninguém sem. Senão eles ficam tristes. Vamos lá. Resultante de C. A única força aplicada em C, alunos, é que B em C. E ela está a favor da aceleração, então ela é positiva, né? Então, a força que B aplica em C positivo, massa de C vezes aceleração, ó que lindo, é igual a F de B, C, maravilha, ó. Né? Aqui a gente fecha a escrita. Agora a resultante do sistema, né? Eita, professor, que loucura é essa, professor? Pra que escrever tudo isso? Você vai ver, não vamos matar pau. Agora a resultante do sistema, o que é a resultante do sistema? É tudo, R de A mais R de B mais R de C, que vai me dar massa do sistema vezes aceleração. Quem é o sistema? Já vou colocar direto, ó, massa de A mais a massa de B mais a massa de C vezes a aceleração, certo? E aí, professor? Vai ser igual a quem? Bom, tudo que tiver sinais contrários igual, eu vou cortar. Então vamos lá, ó. A força de B em A é negativa aqui, ela é igual à força de A em B positiva aqui. Então, na hora que eu somar, vai cortar essa com essa.
A força de C em B negativa, ela é igual à força de B em C positiva aqui. Então, na hora que eu somar, vai cortar. Então, o professor pode escrever lá na frente, lá, o que o senhor fez durante a aula, F menos F de B em A, mais F de AB, menos F de CB, mais F de BC ali na ponta, e vai sair cortando? Sim, só vai sobrar o F aqui, ó. Pronto, alunos. Feito isso, agora nós vamos para a resolução do exercício. Eu não precisava nem ter lido. Eu poderia agora ler, pegar os dados e jogar, né? Por quê? Porque ele me deu as três massas, massa de A, massa de B, massa de C. Ele me deu a força F, 20. O que ele está pedindo? A intensidade que B exerce em C. A intensidade que B exerce em C, qual o resultante que eu posso usar? Essa aqui, né? Ó. Aqui, ó. Né? Vamos usar ela. Ó, resultante de C, B exerce em C, não é? Vamos usar a resultante de C aqui, né? Que é B exerce em C. Mais a resultante de B, vamos colocar direto aqui, ó. Resultante de C, B em C, é isso aqui, ó. Massa de C vezes aceleração é a força que B exerce em C. Ô, professor, mas a gente não tem aceleração, hein? O exercício não deu aceleração para nós lá. E agora, professor? Agora, né, vamos trabalhar essa aceleração. Aqui, ó, ele me deu as três massas e me deu a força. Então, eu pego as três massas, aqui é 5, mais 3, mais 2, vezes a aceleração, igual a 20, que é o F. Daqui eu já vou fazer direto, eu não vou fazer conta. Isso aqui vai me dar 10, passar a dividir no 20, 2 metros por segundo ao quadrado. A gente não tem espaço para fazer conta, vocês sabem disso. A aceleração é 2, ó. Resolvi por aqui, certo? Então agora ficou fácil, porque a massa de C, professor, a massa de C é 3. Ó, não está na ordem aqui não, tá? Mas a massa de B é 2 e a massa de C é 3. A ordem dos fatores, em soma de números naturais, não altera o produto, tá? Então aqui tá de boa, né? Então a massa de C vale quanto? Quanto que vale? 3. Quanto vale a aceleração? 2. Aí eu calculo a força que B exerce em C, não é? Quanto vai me dar essa força de B em C? 6 newton. Ó, 6 newton. Nossa, que giz escandaloso. Maravilha? Maravilha. Nossa, professor, que legal, hein? Bacana, ó. Aceleração, joga lá. Já tô com a resultante pronta aqui, ó, né? Já jogo essa resultante lá e resolvo. Então foi por isso que o senhor pediu para nós escrevermos assim? Sim, por isso que eu pedi para vocês escreverem. Agora, olha lá que ele está pedindo no item B. A intensidade da força que A exerce em B, ele quer F de AB. F de AB está aqui, ó. Eu posso usar essa resultante, porque eu vou ter o F de CB. Mas o F de CB é igual ao F de BC, de sinal contrário. É a mesma força, menos 6. Entendeu? Correto? Então eu posso usar essa ou essa. Qual que vocês escolhem? Para achar o F de A em B. Primeira ou a segunda? Vamos usar a primeira, vai. Ó, e não tem espaço, hein? Vamos dar um jeito aqui. R de A. Não, vamos colocar direto então. Ó, nós estamos sem espaço. Eu quero deixar esse espaço aqui para resolver esse exercício. E vou pagar lá depois para canalizar para o outro lado lá. Então vamos ali, ó. Massa de A vezes aceleração, F menos F de B em A. Ó, massa de A vezes aceleração, F menos F de A em B. É isso? É B em A lá, perdão, a escrita está errada. B em A, ó, F de B em A. Só que o F de AB é a mesma coisa que F de B em A. Então, achando F de AB ou B em A, eu vou estar achando a mesma força. Então, a massa de A, quanto que é a massa de A? 5. A nossa aceleração deu quanto? Deu 2. Aqui é 20, ó. Menos F de...
Vamos trocar aqui F de AB? Vai, vamos colocar F de AB aqui já, porque são iguais. Agora eu não vou fazer conta, mas não vou mesmo. Eu vou colocar o resultado aqui direto já, só para fazer vocês sofrerem, certo? Continha tem que aprender no ensino fundamental. Ó, aqui dá 10, o 20 vai passar para cá, menos 10 menos 20 vai dar menos 10. Menos 10 com menos F de AB vai dar mais F de AB, 10 Newton. Vamos fechar a fatura aqui, aí ó, curtinho espaço de tempo. O segredo é você raciocinar. Eu não quero saber do resultado ali. O meu negócio é fazer você escrever isso aqui, ó. Escrever bonito isso. Porque vai ter muitos exercícios de dinâmica que você só vai conseguir resolvê-los se trabalhar de forma correta. Entendeu? Você escreve bonitinho, faz a fatura e você vai, ó. Ah, ele quer determinada força. Qual é a resultante que tem determinada força? A resultante tal. Entendeu? Maravilha? Ó, esse aqui eu vou fugir a regra. Ó, 2 blocos, vou chamar esse bloco aqui de A, 3 kg aqui, tá? E esse aqui de B, 1 kg, 1 kg de massa, aqui 3 kg. Vamos, aqui é o peso de A, aqui é o peso de B, vamos identificar as forças. Aqui, tração. Aqui, tração. Certo? Ô aluno, há exercícios que ele pede a tração desse negócio aqui, ó. Então vamos chamar isso aqui de tração 1, porque aqui é o fio 1. E esse aqui, ó, aqui pega a tração também, ó. Tração 1 aqui, eles pegam aqui também, ó. Certo? Aqui e aqui contrário, tá? Então nós temos uma situação aqui, ó, que existe uma tração 1 aqui e outra tração 1 aqui, certo? Para cima, ó, eu vou chamar de tração 2. Então aqui eu tenho uma tração 2, ó. Tração 1 e tração 2, né? É uma corda puxando assim para baixo com uma tração segurando lá em cima. Tração é força de sustentação, ela não é vetorial, tá? É bom que vocês saibam disso. E agora eu vou identificar as forças. Ah, primeira coisa, como a polia A tem 3 kg, ela vai ser mais pesada. Então, o P de A vai ser maior que o P de B. Então, o sentido do movimento é daqui para cá. Então, essas polias faz assim, ó, tá? O sentido do movimento é esse. Sobe para aqui e desce aqui. Correto? Maravilha? Sobe pela direita e desce pela esquerda. Tá bom? Agora vamos identificar as forças. Vamos lá. Resultante de A. Não li o exercício ainda, não sei o que ele está pedindo. Peso de A menos tração 1. Peso de A menos tração 1. Massa de A vezes aceleração. Peso de A menos tração 1. Tá aqui bonitinho. Resultante de B. Ó, a tração está no mesmo sentido. A tração está no mesmo sentido da aceleração, do movimento. Então é tração 1 menos peso de B. Tração 1 menos peso de B. Massa de B vezes aceleração é igual a tração 1 menos peso de B. Tá aqui, ó. Aí. Certo? Agora, resultante do sistema, né? Ó, resultante do sistema é R de A mais R de B, certo? Massa do sistema é a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração, que é igual a peso de A menos tração 1, mais tração 1 menos peso de B, ó, que legal. Tem que escrever isso, ó, corta aqui, tração 1, menos tração 1 com mais tração 1, mesmo valor, isso corta. Olha lá como é que fica bonitinho, ó, massa de A mais massa de B vezes aceleração, ó, peso de A menos peso de B, certo? O peso também é uma grandeza vetorial, mas vamos colocar setinha nele não. Deixa ele assim, tá mais bonitinho. Aí, ó, peso de A menos peso de B, essa é a resultante do sistema, é as forças que atuam no sistema. Pô, professor, é isso, encheu tudo aí, agora como é que nós vamos resolver o exercício? Agora eu vou ler o exercício, agora que eu vou ler. Agora eu vou ler o exercício, certo? Vou apagar ali para ter um espaço para nós ali, correto? Vai tomar uma água que eu vou apagar ali enquanto eu apago. Não demora muito não, que rapidinho a gente já volta. Eu vou apagar ali e vou, certo, resolver daquele lado ali. Tá certo? Correto? E aí eu vou ler o exercício e a gente resolve.
Pronto, já apaguei a louça. Falei para você não demorar, né? Que eu ia ser rapidinho, né? Vapt-vupt. Tá certo? Vamos lá. Agora eu vou ler. Já escrevemos tudo que a gente tinha que escrever, correto? Isso aqui é mais importante, tá? Porque aqui demonstra que você sabe. No arranjo experimental da figura, dessa figura aqui, o fio é inextensível. O que é um fio inextensível? Ele não tem massa. A massa dele não vai ser computada no exercício, tá? Isso significa inextensível. E passa sem atrito pela polia. Então ele vai passar sem atrito, ali não tem atrito, então a gente não precisa considerar atrito. Porque se tem atrito, a gente tem que considerar uma outra força, que é assunto da nossa próxima aula, tá? Então não tem atrito. Adotando G igual a 10, gravidade igual a 10, aceleração da gravidade, determine a aceleração do conjunto e as forças tensoras do sistema. Ah, ele falou as forças tensoras do sistema, então é todas as forças. É o T1 e o T2, tá? Não vem só com uma não. Se eu for fazer só uma, tá errado. Bom, primeiro, alunos, ó, o que vocês têm que entender? Eu tenho duas forças lá que eu não sei quanto que vale. Peso de A, massa de A vezes a aceleração da gravidade, certo? Isso me dá, quanto que é a massa de A? A massa de A é 3, então 3 vezes 10, né, que é a aceleração da gravidade, 30 newton. Peso de B, massa de B vezes a aceleração da gravidade. Isso aqui é antigo, né? Vai ser 1 vezes 10, eu tenho 10 newton de peso de B. Maravilha. Agora, ele quer a aceleração do conjunto. A aceleração é um trabalho. Eu tenho as duas massas, eu tenho os dois pesos, é um trabalho para resultante do sistema, não é? Então, eu vou pegar ali, ó, já está pronto, peso de B mais menos peso de A, massa de A mais massa de B, vezes aceleração. Tá vendo por que é importante escrever? Porque se você pega um desenho daquele ali, um enunciado desse, você não sabe o que você tem que... Aí você fica, que fórmula que eu uso? Tem fórmula para isso? Entendeu? Aí você fica boiando. É escrever para chegar nisso aqui, ó. Fórmula não, expressão matemática. Vamos lá. Aqui, 30 menos 10. Agora aí, ó, tá vendo? Fica igual faca na manteiga, ó. Vezes aceleração. Aqui vai me dar 20 vezes 4A, sem fazer continha, a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Ó, passo 4 dividindo aqui, certo? Maravilha? Maravilha. Agora, ele quer as forças tensoras. Se ele quer a tensão 1, eu posso usar qualquer uma das duas resultantes. Ó, tração 1, ó. R de A, PA, T1, R de B, T1 menos PB. Qual que você quer usar? Tá o gosto do freguês. Vou usar de A. Tá? Se em casa você quiser usar de B para conferir depois, para ver se é o mesmo valor, pode usar. Tá? Então, R de A é o peso de A menos tração 1. Quem que é o R de A? Massa de A vezes aceleração, peso de A menos tração 1. A massa de A, ela vale 3, né? Então, 3 vezes, ó, eu costumo pagar as lousas com a mão. O professor que apaga a lousa com a mão é lambão, hein? Então eu sou lambão. Professor lambão. Isso que é antididático, pagar a lousa com a mão. O pessoal inventa cada regra, né, de conduta. Não, existe algumas coisas que a gente tem que seguir por ética, por valores, mas tem coisa que, né, professor lambão. Vamos lá. A massa de A é 3. A nossa aceleração deu 5. O peso de A, nós já tínhamos calculado aqui, ó, pagando a lousa com a mão de novo. 30 menos T1, olha lá, ó. Certo? Isso aqui, nós vamos trazer aqui, ó. Muito espaço. 15, 30 menos T1. Ó, vou passar o T1 para cá, ele fica positivo, o 15 passa para lá, 30 menos 15, né? Agora que a gente tem espaço, eu vou fazer. Isso é igual a 15 newton. Ô, professor, se eu usar restante de B, vai dar o mesmo resultado? Professor, chega o pau. Chega o pau. Chega o pau que você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Certo? Se não der, eu rasgo o diploma. Eu paro com essas videoaulas aqui e vou fazer outra coisa. É? Pode calcular pela resultante de B aí, ó. Faz o treino aí em casa aí que você vai achar. 15 newton.
certo? E agora, a tração 2, ó como é que tá o desenho lá, ó. O desenho lá tá assim, ó. É uma polia, é uma tração 2 para cima. E a outra, para mesma intensidade, duas tração, um puxando para baixo. Certo? Puxando assim, no sentido de cima para baixo. Forçando. Só que eu tenho que fazer a resultante então da polia. Resultante da polia é tração 2 menos a soma das duas trações. Vamos colocar assim. Das duas trações, tração 1 e tração 2. Então a resultante da polia é tração 2 menos 2T1. Só que a polia não movimenta, ela não se movimenta, ela fica parada. Ela só está sustentando, força de sustentação. Mas ela está sentindo o peso dos dois bloquinhos lá. Certo? Se a polia está parada, a polia não está acelerando. Tanto é que as duas tração é força de sustentação de fio. Ela não está acelerando. Se ela não está acelerando, massa vezes aceleração aqui tem que dar quanto, hein, alunos? Tem que dar 0. 0 é igual a tração 2 menos 2T1. Passa o T1 para cá, ó, passa esse 2T1 para cá, que está menos. O que vai acontecer? Eu passando esse 2T1 para cá, que está menos. Ó, vou fazer aqui, ó. Vai ficar 2T1 igual a T2. Então, T2 é igual a 2T1. Ah, professor. Então, quer dizer que é só pegar e multiplicar o 15 por 2 ali? Lógico. Então, T2, para finalizar, vai me dar 30 newton, multiplicando ali, ó. Ô, professor, então toda vez que eu tiver um sistema desse, essa tração aqui já vai ser 2 vezes T1? Claro, perfeitamente. Naquele sistema ali, daquele jeito ali, tá? Você vai pegar as duas trações que tá para baixo, somar para dar o T2 lá em cima. São sustentação, maravilha. Sabe que é um prazer enorme estar aqui com vocês, uma felicidade fantástica poder transmitir esse conhecimento para vocês. Saiba que nós estamos lançando no nosso canal, tá certo? Vídeo aulas sobre inteligência. Inteligência como estilo de vida. Não tem nada a ver com essas dicas de vestibular, dicas de macete, não. Existe um estilo de vida alinhado a padrão de pensamento, sentimento e comportamento que, ao adotar no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua rotina diária, você vai ampliar os seus níveis de consciência. Ampliando os seus níveis de consciência, seu campo de memória, concentração, foco e capacidade de aprender melhora em até 4 vezes mais. Vale a pena você acompanhar esses vídeos. Nós vamos ter vídeos curtos de macetes. Não é macete, eu não gosto dessa palavra. Mas vídeos curtos de dicas sábias para você implementar no seu comportamento, para você refletir e conseguir melhores resultados na sua vida pessoal e na sua vida acadêmica frente aos vestibulares. Vale a pena você estar acompanhando esses vídeos, tá certo? Então, se inscreve no nosso canal, dê um like nos nossos vídeos, tá certo? Sugestões, comentários serão bem-vindos e peço a você que compartilhe com os amigos aí da escola. Você que é estudante, está começando a maratona, tem alguns amigos que estão na mesma pegada que você, compartilhe o nosso trabalho com eles, tá certo? Um forte abraço, te vejo no futuro, próxima aula, força de atrito, estaremos lá. Até mais.